está escrito na palavra de Deus. Vamos entender isto, povos, nações e culturas. Vamos entender bem isso aí. Está na palavra de Deus, em 1 Crônica 16, verso 22. Não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Esse é o Deus de Israel falando para as nações também hoje. Venha comigo e vamos conversar sobre esse assunto. Eu sou José Maria, nosso canal, falando a verdade para os tempos dos fins. Vamos conversar sobre esse assunto. Venha comigo. Ok, nós sabemos que os tempos estão difíceis, os tempos estão complicados e as nações estão alvoroçadas. Manifestações anti-Israel se levantam a cada dia, a cada instante. Mas por que isso aí? Qual a razão? Qual o motivo? Qual o pano de fundo que está por trás disso aí? Isso é importante você entender. Como pode uma nação tão pequeníssima, em toda a sua história, uma história gigante de 4.000 anos de existência, ser tão hostilizada, tão perseguida, tão odiada? Interessante que já tentaram pulverizar essa nação várias vezes na história da humanidade. Mas qual a intenção? Ontem fiz um vídeo a respeito do que está acontecendo, das manifestações sobre a ONU, sobre a NASA, sobre agências mundiais se levantando uma proposta de fazer um novo mundo, uma nova terra, um novo tempo para a humanidade. E eu disse então, quem está por detrás deste filme, deste longa-metragem? Quem está por detrás? Quem é o diretor, o coprodutor? Quem são os personagens que estão por detrás de fazer da Terra um novo mundo? Quando dizem, vamos tirar a era de peixe e colocar a era de aquário. Eu disse para vocês ontem, no vídeo, assista lá, que quem está por detrás é o inimigo de Deus, Satanás. Ele é o anjo de luz. Um dia Lúcifer e hoje Satanás, o diabo, o acusador, o enganador. Agora, quem está por detrás também das nações em toda a história de Israel até hoje, tentando dizimar, pulverizar, eliminar, evaporar a nação de Israel da face da terra? Quem é esse articulador, esse mentor, esse gênio, esse expertise, esse articulador? Porque as nações passadas, segundo a Bíblia, segundo a história, segundo a arqueologia, segundo a antropologia, segundo as ciências, os historiadores, muitas nações ficaram para trás, muitas deixaram de existir, que de fato saíram do mapa mundi da época passada e hoje também não existe mais, por tentarem, com ousadia, com maldade, num sistema maquiavélico político da época, pulverizar a nação de Israel. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Só que hoje os artefatos, os mecanismos de guerra são muito mais pesados, muito mais poderosos, muito mais destruidor. Hoje tem mísseis teleguiados, balísticos, tem canhões, tem foguetes, tem submarinos, tem aviões. Hoje tem um arsenal bélico destruidor, avassalador, assim, em questão de segundo, a própria bomba atômica.
bomba de neutro, enfim, os droners de vários tamanhos, vários tipos, várias velocidades. Pois bem, e as nações estão armadas até os dentes e percebe-se que, de repente, do nada, novamente, de 5 anos para cá, começou de volta as atenções para a nação de Israel. Só que eu digo para você que o texto fala aqui, em 1 Crônicas, no Velho Testamento, você pode lá pesquisar, estudar, analisar, capítulo 16, versículo 22, já Deus, lá no Velho Testamento, já dizia já para as nações do passado: não toqueis no meu ungidos, e aos meus profetas não fazeis mal. Agora, as nações, os governantes, não estão preocupados com isso aí, porque não estão percebendo da astúcia, da maquinação, da artimanha de quem está por trás, no espiritual, como um grande manipulador, usando as nações como títere, como fantoches, manipulando as nações para um propósito específico desse ser chamado Satanás. E aí você tem que acordar, abrir os olhos, entender a palavra de Deus, a Bíblia, e a Bíblia tem razão. Em outro momento que eu posso ler para você a respeito da nação de Israel, a respeito de quem é a nação de Israel, e vou ler para você aqui a respeito que está em Salmo 47, onde os salmistas fala sobre a nação de Israel, mostra a profundidade, mostra quem é Israel e mostra o que Deus pensa dessa nação. Então fala assim, porque Salmo 47, 2 em diante, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei, Messias, ungido, ligado ao Senhor Jesus. Grande sobre toda a terra. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Ok? Aqui está realmente uma proposta muito importante. Ele fala aqui, versículo 3, fala, ele, o Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo, que virá reinar na terra por 1000 anos. Fala aqui. Isso foi escrito há 2.500, anos atrás. 2.600 a 600 anos atrás. Fala aqui então, ele nos submeterá os povos, nações. Quem vai fazer isso aí? O Messias de Israel. E vai submeter quem? As nações. Vai submeter para quem? E fala assim, então, porá as nações debaixo dos nossos pés. Quem vai colocar quem debaixo dos pés? O Senhor Deus, o Deus de Israel, colocará as nações, pós o período da grande tribulação, onde o articulador usará o falso profeta, o anticristo, a besta, as nações, os povos, para tentar, pela última vez, tentar dizimar a nação de Israel. E aí, então, quando começará o reino milenar, Israel terá supremacia mundial e colocará, então, as nações debaixo de seus pés. E aqui em outro texto que fala também, no livro de Deuteronômio, isso é muito importante, nós entendemos assim, não é uma questão nossa, minha, né? Aqui fala sobre Deus falando a respeito da nação de Israel. É importante entender a preciosidade da nação de Israel. A nação de Israel não foi apenas uma nação criada por Deus através de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, e assim fez uma nação. Não foi uma nação criada apenas para ser uma nação a mais na humanidade.
foi criado com um propósito específico e muito delicado, com muito cuidado, porque daquela nação adveio o Messias de Israel, que veio morrer pelos pecados da humanidade. Era uma plataforma já espiritual por Deus, pronta antes do universo existir. Então, a nação de Israel, ela passou por muitos horrores, muita apostasia, muita desgraça, muito sofrimento, muita diáspora, muita humilhação, como passa ainda hoje. Mas a sua criação, a sua fundação, tem um fator, um valor específico de importância maior para Deus e sem igual. Então, fala aqui então que o versículo fala assim, de Deuteronômio, capítulo 28, fala assim: Israel está sendo agora isso aí, e será no futuro. E se obedecesse a Deus no Velho Testamento e também para frente, ela seria uma potência mundial muito maior do que está agora. Aqui fala então o texto, versículo 12 de Deuteronômio 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu de Deus. Fala aqui, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, presta atenção aqui, isso é muito importante, é fundamental. Isso está acontecendo hoje. Os maiores banqueiros do mundo hoje, os maiores investidores do mundo hoje, de fato, são judeus. Porém, tu não tomarás emprestado. Aí está o fato hoje aí. Israel é o investidor do mundo. As bolsas de valores do mundo todo, quem domina são os judeus. Tem esse potencial. Vamos fazer uma pesquisa para analisar isso aí. Ok? E fala assim então, e o Senhor, o Deus de Israel, te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Isso é importante. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Israel teve um tempo muito longo longe de Deus. Desobediência aqui e acolá legou Israel de ter a supremacia perante Deus. Só que Deus, então, deu para Israel essa proposta. Deu para Israel esta condição de ficar no mundo afora, para lá e para cá, sendo judiciado, dizimado, destruído, perseguido, mas não foi eliminado esse povo. Ele está em muitas nações, não foi eliminado. E quando chegou o momento de 1940, tá certo? Que teve lá a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram praticamente na Europa, dizimados, mas em 48, a própria ONU, com o nosso ministro Oswaldo Aranha, conseguiu realmente dar a liberdade, a alforria, o direito de Israel ter a sua terra e ser uma nação estabelecida, constituída e reconhecida pela ONU. Isso aconteceu. Mas antes, já no começo do século XX, já o movimento sionista de Israel, judeus do mundo todo, já começou a trabalhar a proposta da volta de Israel para a sua terra prometida, e assim aconteceu hoje, como está agora. E quando você olha hoje esta proposta de tentar dizimar a nação de Israel, é o que eu já falei para você, porque existe uma proposta conjunta, no paralelo da NON, de fazer uma nova terra, um novo mundo, tá certo? Uma nova civilização, um novo pensamento, uma nova estrutura, uma sociedade igualitária. Tipo assim, será para eles será um verdadeiro comunismo, né? Haja vista que a tratativa do comunismo no mundo, começada por Karl Marx, tá certo? Nada a ver com a nova ordem mundial, mas ele tinha uma visão realmente, era um judeu também,
Ele achava que deveria ter uma certa questão igualitária na distribuição de rendas para o mundo, mas aí pegaram aquela ideia e criaram então um comunismo realmente segundo o coração de meia dúzia, mas a priori o comunismo realmente da nova ordem mundial será fazer todos terem uma mesma vontade, mesmo desejo, mesmo sonho. Um só governo, uma só moeda, uma só religião, e as vontades próprias do ser humano, da humanidade, será voltada para o Estado. O Estado vai dominar, o Estado vai ditar o curso das pessoas naquele Estado que eles têm em mente criar, mas, entre aspas, o que está por detrás é muito mais tenebroso, muito mais profundo e perigoso do que realmente estão tentando esconder agora. Porque, na verdade, a Bíblia é muito mais clara, de Gênesis e Apocalipse, porque a Bíblia fala do Gênesis e Apocalipse, que Deus enviou seu Filho ao mundo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, você ou nós, né, para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Isso que Deus fez. De Gênesis e Apocalipse, a visão de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus de Gênesis e Apocalipse é redenção da humanidade. É mostrar um plano de redenção para que o homem pudesse se redimir, teve uma nova chance em Jesus Cristo de poder se aproximar de Deus e ter vida eterna. E aí sim Deus, então, na plenitude dos tempos, então haverá então um novo céu, uma nova terra, segundo o coração de Deus, não segundo o coração da nova ordem mundial, da qual ainda é suspenso. Então, a verdade da Bíblia, a verdade de Deus na Bíblia é muito mais precisa, muito mais clara, é muito mais objetiva, muito mais de paz, de vitória para o ser humano do que a proposta de um sistema que está realmente tentando engabelar, enganar e supostamente fazer um novo mundo, uma nova terra, uma nova sociedade, mas ninguém sabe quem vai ser o Deus desse novo mundo que eles querem fazer. Isso é importante analisar. Ninguém sabe qual será esse Deus desse mundo aí. Quem vai regir esse mundo aí? A Bíblia revela aqui, ó, o Deus da Bíblia, o Deus da humanidade, o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, de Gênesis e Apocalipse, se revela. Se revelou, se revela e se revelará para nós. De maneira aberta, conversando com o ser humano, habitando no salvo em Jesus Cristo, o seu Espírito Santo em nós, e dando entendimento e sabedoria, e prometendo nos céus, que a Bíblia está cheia de revelações, que será um céu maravilhoso. Isso é verdadeiro Deus, mas o Deus deles não fala abertamente, às claras, das suas intenções. E para ajudar, não tem uma Bíblia deles que comporta uma proposta, uma estrutura que venha dar para a humanidade um prazer de seguir esse Deus deles. É tudo oculto, é tudo manipulado, é tudo escondido, é tudo sorrateiro. Só que a intenção é destruir Israel hoje, é porque Israel é um povo que vai reinar com o Messias que virá na terra e reinará por 1000 anos na terra. E esta proposta, e vou conversar com você mais em breve no outro vídeo, tá certo? Do poder da nação de Israel. E quem está por trás da nação de Israel é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia. É o Deus que criou a nação de Israel em Abraão e Sarai. Depois, Abraão e Sara. Dali surgiu a nação de Israel. Esse Deus de Israel é o Deus que eu creio, eu sirvo, e que você deve servir na pessoa de São Jesus Cristo. No próximo vídeo, eu vou dar mais continuidade sobre esse assunto, conjuntamente, pincelando, fazer um paralelo aqui. O Deus de Israel e o Deus que quer fazer um novo mundo na terra, uma nova humanidade, mas que não se revela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Convida você, venha para o Senhor Jesus. Venha hoje para o Senhor Jesus, abrace essa fé no Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Você não vai para o céu de Deus se você não aceitá-lo em sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.